pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma receita deliciosa de risoles. Eu não sei se fala risoles ou rissoles, tá? Mas eu prefiro falar risoles, que eu acho mais fácil, é assim que eu ouço todo mundo falando. Tá bom? Se você fala rissoles, tudo bem, tá? Mas pelo que eu sei, pelo meu conhecimento da língua portuguesa, quando você tem um S entre duas vogais, ele é pronunciado como Z, não é isso? Então é risoles, não é rissoles, tá? Rissoles teria que ser com dois S's. Então vamos lá, pessoal. A receita do rissoles da tia Nair, que tá lá no nosso site Culinária de Tradição. É o nosso site de culinária com várias receitas super tradicionais para você, tradicionais de família, aquelas que vêm lá dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, que faziam já aquelas receitas e foram vindo pela tradição oral. Vamos lá para a receita então? Então, pessoal, vamos iniciar a receita do nosso risoles. Importante dizer que o risoles ele tem os ingredientes da massa e os ingredientes do recheio. É importante a gente fazer primeiro o recheio para deixar o recheio esfriando, enquanto isso a gente vai fazendo a massa, tudo bem? Então vamos começar pelos ingredientes do recheio. Então, pessoal, a gente teve um probleminha aqui na filmagem do nosso recheio cozinhando, mas nós temos aqui o recheio pronto. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai colocar o leite na panela, vai deixar ele em fogo médio até ele começar a ferventar. Enquanto isso, você mistura os ingredientes secos. Depois você pega esses ingredientes secos, que são a farinha de trigo, o amido, o fermento e o sal. Mistura bem e coloca dentro da panela junto com o leite, tá? Abaixa bem o fogo enquanto você está colocando. Usa uma colher de pau para mexer. Você vai mexendo até em fogo baixo, tá? Até formar uma pasta homogênea. E depois você vai e coloca aqueles frios, no meu caso é o presunto. Você coloca o presunto dentro e aí você vai misturar. Misturar. Eu prefiro misturar nesse pote aqui de vidro do que misturar na panela, porque a panela é quente, tá? Aí você vai mistura até formar essa massa homogênea, tá? Então aqui tá a massa que é o recheio, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Aí você vai deixar esfriando, ok? Nós vamos para a mistura dos ingredientes da massa agora, tá? Então você vai pegar um recipiente grande, eu peguei essa tigela plástica, tá? Você vai colocar a farinha de trigo, aquele pouquinho de farinha de milho que estava no copo, o sal, e você vai misturar isso, misturar, e depois você vai colocar o óleo, até formar uma massa homogênea. Caso não forme uma massa homogênea, você pode pôr um pouquinho mais de óleo, tá? E aí você vai misturar com a mão, que você não vai conseguir de outra forma, tá? Se você vê que não tá no ponto, você vai adicionando um pouquinho mais de óleo. Misturar até formar uma massa homogênea. Ela não fica muito homogênea, porque ela é como se fosse uma massa podre. Então, pessoal, é importante dizer que nessa massa podre aqui, a gente precisa adicionar um ovo batido para poder dar liga na massa, tá bom? Porque senão a massa não tem liga. Só com farinha e óleo ela não fica com liga. Olha só que bonita que ficou a massa. Vai dividir a massa em 30 partes iguais. Aí no caso, como eu tô fazendo meia massa, eu vou dividir em 15 partes.
No caso, eu vou dividir em 16 partes, porque 15 fica difícil por ser um número ímpar, tá? Então, eu vou dividir aqui em 16 partes. Pronto. Pode já colocar numa superfície enfarinhada para você poder fazer as bolinhas. Então, eu quero contar um pouco para vocês sobre por que essa receita é a receita da tia Nair. Quem que será que é essa tia Nair, né? Então eu vou contar para vocês. A tia Nair é a minha tia-avó, por parte de mãe. A tia Nair e a tia Eunice, ou Dindinha, eu chamava ela só de Dindinha, elas são irmãs do meu avô. O meu avô Mário, ele morreu muito cedo, então eu não tive o prazer de conhecê-lo. Mas ficaram minhas duas tias, a Dindinha e a tia Nair. E eu ia sempre na casa delas. A minha mãe me deixava lá várias férias. Eu ia passar lá na casa da Dindinha e da tia Nair, que faziam essas receitas deliciosas. As duas eram ótimas cozinheiras. Então, eu gostava muito de ficar lá. Elas faziam uma canja deliciosa, fazia franguinho assado, faziam vários tipos de arroz especial, risoto, né? Então, aqui nós já temos os nossos 16 pedaços de risoles para a gente abrir os pasteizinhos. Ó, aqui estão os nossos 16 pedaços para abrir a massa, tá bom? Agora nós vamos abrir a massa. A tia Nair e a Dindinha, elas moraram a vida inteira lá no Tucuruvi, que é um bairro de São Paulo, na Zona Norte. E eu sempre ia lá passar as minhas férias. A Dindinha era casada com o tio Oreste. E ela sempre fazia aquela comidinha fresquinha para o tio Oreste quando ele chegava em casa. E eu aproveitava junto. Então vamos abrir agora a massinha. Sempre jogando um pouquinho de farinha. Aí a gente vai amassar. Ele não vai ficar com um formato muito bonito, né? E vai usar uma espátula para tirar. E a gente vai cortar com alguma tigelinha para tirar os excessinhos em volta. Fica bem redondinho, tá? Não deixa a massa muito fina, tá? Porque como ela é uma massa podre, ela vai quebrar facilmente. Aí você vai pegar a massinha com a espátula, tá? E colocar ela na sua forma já untada. Mesmo sendo uma forma de teflon, eu prefiro sempre untar a forma para colocar as coisas, porque às vezes o teflon com o tempo, ele não fica muito bom, né? Ele não é tão antiaderente assim com o tempo. Então a gente vai enfarinhar a superfície aqui da ilha, da pia. Vamos colocar os pasteizinhos de risoles aqui, em forma de um círculo, né? Aí você vai colocar essa massa num pratinho untado. Pode virar ela para ficar mais fácil. Você vai colocar o recheio. Pode colocar aproximadamente uma colher de sopa de recheio. E aí você vai dobrar a massinha. E aí você pode amassar com o garfo. Olha que linda essa massa podre. Normalmente os risoles que são mostrados são feitos com um outro tipo de massa que não é massa podre. Por isso que esse risoles aqui é especial. E aí você sempre vai com a espátula, porque se você for com a mão você vai acabar quebrando toda ela. Olha que bonitinho o risoles. Aí você coloca na sua forma. Tá bom? Lembra sempre de usar a espátula, tá? Porque senão você não vai conseguir tirar. E lembra sempre de untar o pratinho que você vai colocar para poder fechar. Você viu que dá para deixar sem cortar e fazer aquele círculo para ele ficar retinho, mas aí ela não vai ficar tão bonita, né? Essa daqui eu acabei fazendo sem passar o pirex por cima para ficar o corte exato. Então ela fica assim, tá vendo? Um pouco tortinha aqui nas beiradas. Lembre-se que se você for cortar com o potinho, você tem que deixar ele sempre maior
né? A hora que você vai fazendo o disco, ele tem que ficar maior do que o pratinho, senão você não vai conseguir fazer o corte, tá? Esse eu vou fazer o corte, então. O bom é que quando faz o corte, ele descola do fundo já. Aí tem essa sobrinha de massa. Então eu posso vir aqui com essa parte, ó, tá vendo? Não com essa que essa é de cortar. Eu posso vir com essa parte aqui, ó, tá vendo? E ir batendo aqui, ó, para fechar. Aí eu pego com a espátula e coloco ali na forma. Você pode escolher fazer todos os discos de uma vez e colocar todos no pratinho, mas o que vai acontecer? Você vai ter que separar eles com algum plástico ou um papel toalha, então você vai gastar uns 18, 20 papéis toalha para poder separar um do outro. E às vezes você corre o risco do papel grudar, né? Então não sei se é uma vantagem. O que você pode fazer também é colocar esses disquinhos aqui no freezer, né? Você pode abrir todos eles e colocar um filme para separar. Sujeira você vai fazer mesmo, não tem jeito, tá? Não fica acreditando que você vai conseguir mexer com massa, com farinha que vai em cima da pia e abrir uns risoles sem fazer sujeira na cozinha, tá? O importante é a sua cozinha ter uma ilha, ter uma pia boa, né? Uma pia lisinha para você conseguir fazer isso, né? Senão, onde é que você vai fazer? Não é? Você teria que ter alguma tábua bem grande, bem lisa, né? Para você conseguir abrir. Então, o ideal é você ter uma ilha de granito, você ter uma pia de granito para você fazer esse tipo de coisa. Pode pôr um recheio bem generoso, porque como o recheio tem farinha de trigo, ele vai assar junto com a massa, né? Vamos fazer alguns com o garfo. Aí vai ficar bem assadinho, né? O recheio. Vocês vão perguntar por que eu uso esse cabo, né? Praticamente ele é um cabo, é como se fosse um cabo de vassoura. Tá? Eu comprei um cabo e usei, né, ele para essa finalidade. Por que eu prefiro usar assim do que usar aquele mais grosso, que gira? Porque eu acho que eu tenho mais controle do que eu estou fazendo. Embora aquele lá, ele gire, né? Sem a gente precisar segurar. Mas eu acho que eu controlo mais este do que aquele. Eu tinha ele também, mas eu não uso. E aí todas essas sobrinhas que você pega, você vai deixando aqui, ó, separadinha para montar mais um bolinho, né? Dá para montar mais um bolinho. Nessa forma, a gente já completou com 7 risoles, tá vendo? E aí eu já vou levar para o forno, tá? Lembrando que você vai levar ao forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 30 minutos. Mas é sempre melhor você olhar já a partir dos 20 minutos, você já ficar de olho. Coloca o seu despertador para 20 minutos e vai olhando para ele não queimar, porque cada forno às vezes tem uma temperatura diferente, né? E vai afetar diferentemente a massa que você estiver assando lá, tá bom? Importante dizer para vocês que eu só faço essas receitas de final de semana, porque aqui durante a semana a gente come aquelas comidinhas bem de dieta, sabe? Então é aquela comida básica, frango desfiado, carne com um pouquinho de salada, um pouquinho de verdura. Depois eu vou ensinar para vocês uma receita de refogado de couve-flor com brócolis que eu faço. E a gente come sempre aqui, né? Que é muito gostosa essa receita e muito, muito saudável. E eu vou ensinar essa receita para vocês fazerem em grande quantidade, deixar no freezer e ter uma receitinha de verdura sempre gostosa para comer, porque mesmo no freezer essa receita fica deliciosa. Se vocês tiverem interesse, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Coloca aí nos comentários. Quero aprender a receita de brócolis com couve-flor ao vapor. Falar a verdade para vocês, eu prefiro até usar o garfo para essas situações aqui, porque eu acho que o garfo ele acaba fechando melhor, sabe? Ele fecha mais a beira.
Esse daqui não, ele acaba fechando só essa parte aqui, não fecha a beiradinha. Então, como vocês viram, dá para você amontoar os disquinhos, desde que você ponha um pouco de farinha neles. E nunca esquecer de pôr farinha no pratinho antes de colocar, para ele não grudar, tá bom? Você pode ajeitar também o recheio dentro do disquinho, tá? Que às vezes ele vai, como ele é meio durinho, ele fica mal acomodado. E aqui a gente fecha a segunda forminha, que a gente já vai colocar para assar. Assim que acabar a outra, a gente já coloca essa. Ó, que bonitinho. E aqui nós temos a segunda forminha, com 6 risoles. Agora a gente vai começar a amassar de novo os disquinhos. Se você achar que a bolinha está muito pequena, você pega essa massinha que sobra das beiradinhas, ó, e completa com um pouco mais de massa para você poder abrir. Lembra o seguinte, se tiver muito fininho, pode ser que demore um pouco menos para assar. Se tiver mais grossinha a massa, vai demorar um pouco mais para assar. Vou contar para vocês, então, como que surgiu Culinária de Tradição. Na verdade, a ideia do Culinária de Tradição veio com o livro de receitas manuscrito da minha mãe. Há alguns anos minha mãe tinha um livro de receitas manuscrito e eu falei para ela: mãe, você não quer que eu coloque isso aí no banco de dados para você? Que aí fica muito mais fácil de você olhar no computador. Nessa época ainda se mexia com um banco de dados em Access, aquele banco antigo da Microsoft. A gente não usava ainda MySQL, Postgre, usava esses bancos que eram junto com o Office. E eu mexia muito nisso, né? Eu era boa, eu era muito boa. E aí eu montei para ela um banco de dados no Access, para ela colocar as receitas. Só que aí a minha mãe, muitos anos depois, ela sempre usou as receitas lá no Access, e muitos anos depois ela foi morar na Espanha. E aí ela nem tinha Access mais, e não conseguia abrir o banco de dados. Então, eu falei para ela: eu vou te dar de presente um site das suas receitas culinárias. E vou pegar todas do Access e vou colocar tudo nesse site. E foi assim que surgiu o Culinária de Tradição. Então, essas receitas todas que vão ter no site, que ainda não estão, mas vão entrar no site, são mais de 700 receitas que minha mãe fez ao longo da vida e que ela foi coletando da família, de amigos, né? Todas as receitas que ela testou. Então, o Culinário de Tradição vem dessas receitas testadas da minha mãe. E aí nós vamos colocar receitas de outras pessoas também, minhas, da minha sogra, das minhas sogras todas que eu tenho lá em Cabo Frio e Búzios. Nós vamos colocar todas essas receitas aí para vocês. E assim surgiu o Culinária de Tradição. Tradição no sentido de família, de receitas que já vem passando de pai e mãe para filhos e netos, os tios, os primos. E aí vai crescendo, e todo mundo na família aprende a fazer e gostar daquelas receitas. E aqui, essa forma, eu vou usar as pinceladas de ovo batido para ficar aquele brilho em cima do risoles, tá bom? Vamos ver que diferença que faz. Pessoal, como esse é o primeiro vídeo de receita do nosso canal, então provavelmente eu cometi vários erros, porque a gente está aprendendo como é que lida ainda com as gravações na cozinha, né? Com a parte de estúdio, de gravação no celular, né? E como é que faz para mostrar para vocês, que partes mostrar, qual que é a melhor maneira de mostrar, e a gente vai aprendendo. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade de colocar aí com respeito, claro, e colocar aí nos comentários, tá? Tudo que vocês acharem. Então, esse daqui é o pincelado de ovo, tá bom?
E aí, ainda sobrou bastante recheio. Eu vou aproveitar esse recheio para fazer bolinhos sem a massa do risoles, tá? Então só vai ficar um bolinho de recheio aqui nessa última forma. Então aqui a gente tem as sobrinhas de recheio, que também tem farinha de trigo, então a gente vai tentar assar e ver que se fica gostoso, né? Só o recheio assado, tá bom? Então agora a gente vai ver como é que ficou os nossos risoles assados, tá bom? Vamos lá. Muito bom, tá parecendo muito gostoso. Olha como ele vai quebrando assim, olha que bonito. A massa podre, né? Massa brisée. Muito bonito, né? Agora nós vamos colocar esse que tem as pinceladas de ovos por cima, que fica brilhante, tá? Vamos colocar ele primeiro pra gente ver como é que fica, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós temos uma forma pronta do risoles pincelado com ovo. Ah, olha como ele fica bonito, pincelado. Vamos dar uma olhadinha então como é que ele ficou por dentro. Olha lá que delícia o recheio. É muito gostoso. A gente já experimentou aqui e é delicioso, viu? Que delícia. Bom demais. Olha, nunca vi um risoles tão gostoso com essa massa brisée. É muito, muito gostoso. Para mim é muito mais gostoso do que essa massa comum que é frita, né? E ela tem óleo, né, essa massa, mas ela é assada. Então é bem diferente, eu acho muito mais gostoso. Realmente é delicioso. Tia Nair tá de parabéns. E aqui eu já estou armazenando os risoles que foram feitos sem passar o pincel com o ovo em cima. Vocês podem ver aqui como eles ficaram bem bonitos também. Tá? Mesmo que tenha aí uma aberturinha, não tá escapando o recheio, porque o recheio é bem durinho. Tá? Ó, olha que bonito. E ficou delicioso também. O gosto é muito parecido, né? Porque a diferença é só o brilho do ovo, né? Então vamos mostrar para vocês aqui a diferença de um que tem o ovo em cima e o outro que não tem, tá? Olha a diferença. Esse aqui é o que foi pincelado o ovo e esse é o que não foi pincelado, tá? Então essa é a diferença, ele acaba ficando com um brilho mais bonito, esse daqui fica mais atraente, mais apetitoso, mas esse aqui também é muito, muito gostoso. É possível também você colocar algum gergelim em cima, né, se você quiser. Várias pessoas usam o gergelim em cima quando colocam o ovo, tá? E aqui o recheio é muito, muito gostoso também, tá? E aí o restante do recheio depois eu vou mostrar pra vocês ele assado sozinho, pra ver como é que fica. Mas valeu muito a pena, delicioso.